Olá, meu nome é Viviane Reiser, eu sou nutricionista e terapeuta e hoje venho falar um pouquinho com você a respeito do emagrecimento dentro das constelações familiares. Quero deixar primeiro bem claro que aqui eu vou falar como terapeuta e não como nutricionista, certo? Então, é necessário que você entenda que dentro da constelação não existe uma regra fixa, é sempre assim para todo mundo. É sempre assim para todos que estão com excesso de peso. É necessário abrir o campo para entender o que está atuando na história individual de cada pessoa, na história familiar de cada pessoa, certo? Mas existem sim alguns padrões que eu percebo que acabam se repetindo. E eu vou falar dois deles para que você perceba se pode de repente estar encaixando aí com a sua história. A primeira delas é: quem é a nossa primeira fonte de nutrição? Quem é a primeira pessoa que nos oferece o alimento, a vida? É a nossa mãe. O relacionamento com essa mulher é muito importante e pode sim influenciar no que hoje eu escolho, no que hoje acontece na minha vida alimentar. Ela foi a minha primeira fonte de nutrição, de alimento. Se o meu relacionamento interno estiver com alguma dificuldade, algum emaranhado, que é como a gente chama dentro da constelação, isso pode sim se refletir no meu excesso de peso. Quanto antes eu fizer as pazes internamente com essa mulher que me deu a vida, mais sucesso eu vou ter dentro do meu processo. Honrar a vida que veio através desta mulher, receber aquilo que ela pôde te dar, entender que não é perfeita, que não existe ser humano perfeito e que eu dou, eu entrego somente aquilo que eu tenho. Diminuir as expectativas com relação a essa mãe, entender que muitas vezes o conflito ainda é da criança. Então, é a Viviane lá de 5 anos que pode estar com um conflito com a mãe daquela época, não com a mãe atual. Então, é necessário olhar, entender, criar consciência e curar esse relacionamento que é tão importante na vida de cada ser humano. A segunda questão que eu vejo se repetir bastante é com relação aos padrões familiares. Por exemplo, se na minha família existem muitas mulheres que têm excesso de peso, quando eu estou também com excesso de peso, eu me sinto pertencendo ao meu clã. Eu sou igual, eu sou parecida com aquelas que vieram antes de mim. É um padrão que eu vou repetindo. Quando eu emagreço, eu já me sinto meio deslocada, parece que eu não pertenço, eu me sinto mal, culpada, com a consciência pesada. Aí, inconscientemente, eu volto ao meu padrão de excesso de peso. Assim, eu me sinto novamente pertencendo ao meu sistema, ao meu clã. Tá ruim, mas tá bom, sabe? A consciência ela fica inocente e eu me sinto pertencendo. Primeiro, é necessário criar consciência. Isso acontece com você? Você consegue perceber se isso é algo que atua na sua vida? Se você percebe, existem algumas frases que eu vou te dizer agora que você pode repetir, que você pode tomar para você, para mudar esse campo. Porque você tem sim o livre-arbítrio para modificar a sua situação. Então você olha para essas mulheres que vieram antes e diz: muito obrigada. Eu agradeço as suas escolhas. Só foi possível assim. Mas está pesado para mim. E eu resolvo agora, eu decido modificar as minhas escolhas. Mas com muita honra ao que vocês fizeram antes. Faz uma grande reverência ao passado, diz obrigada e agora eu sigo em frente. Assim, é possível modificar, inclusive, o futuro de quem vem depois. Porque se você continuar repetindo o padrão, quem vem depois de você vai fazer a mesma coisa.
Por exemplo, se a sua tataravó tomava 1 litro de refrigerante todos os dias. Nem existia naquela época, né, gente? Mas só para te dar um exemplo. A sua bisavó provavelmente aprendeu, adquiriu este hábito e também tomava 1 litro de refrigerante todos os dias. A sua avó aprendeu, a sua mãe aprendeu e, por consequência, você também aprendeu. Qual é o caminho que você vai seguir? Qual é o seu destino? Repetir. Então, você hoje também toma 1 litro de refrigerante todos os dias. A sua filha vai aprender, o seu filho, assim os seus netos. Então, são ações que vão sendo passadas de geração para geração. A gente recebe essa herança não apenas genética, não apenas cor de cabelo, mas também de comportamentos, de sentimentos, de forma de pensar. E quando você consegue modificar esse quadro com amor, honrando quem veio antes, entendendo as escolhas que só foi possível assim, e agora eu modifico porque está pesado para mim, aí há a cura do sistema. Você consegue parar de tomar esse refrigerante com tranquilidade, seus filhos não precisam repetir, você cura quem veio antes, você e quem vem depois. Percebe a importância de se trabalhar, de se entender, de criar consciência sobre o que você anda repetindo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou qualquer dúvida, se você tiver alguma sugestão, pode colocar aqui para mim. Se você tem alguém que você acredita que também deveria ouvir, marque aqui, que vai ser um prazer eu estar criando novos conteúdos, estar te ajudando nesse processo de autodesenvolvimento. Um abraço, vamos para mais vida, vamos em frente e até mais!